Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois todos estavam apavorados. Então, uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, ouçam. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. O texto que nós lemos faz parte de um relato que se repete nos 3 evangelhos sinóticos. Marcos, o mais antigo, Mateus e Lucas transcrevem tal relato com pequenas diferenças. O bloco de que faz parte o relato da transfiguração nestes 3 evangelhos compreende a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, compreende Jesus predizendo sua morte e ressurreição, a chamada dos discípulos para cada um levar a sua cruz, o relato do monte, que é o texto da nossa mensagem. Em seguida, os ditos sobre a vida de Elias, coisa que Lucas não registra, a cura de um jovem possesso e, de novo, Jesus predizendo a sua morte e a sua ressurreição. Para terminar com a definição de quem é o maior no reino dos céus e o ensino sobre tolerância e caridade. A leitura do texto da transfiguração, para um correto entendimento, não pode ser feita apenas dentro dos versos do relato do monte, mas precisa ser compreendida dentro de um bloco narrativo inteiro, que com pequenas diferenças se repete nestes 3 evangelhos. É singular que o evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos, o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e dele, Mateus e Lucas usam como consulta para compor os seus evangelhos. É singular que o evangelho mais antigo traga este relato e o apresenta numa sequência que, para Lucas e Mateus, faz todo sentido em sua composição. Nós temos que lembrar que Mateus e Lucas foram escritos posteriormente, e além de escritos posteriormente, tiveram como fonte o evangelho de Marcos e outras fontes avulsas. Há uma grande quantidade de semelhança quando nós olhamos para o episódio da transfiguração, uma quantidade enorme de semelhanças entre esse episódio e o relato sobre a vida de Moisés. O monte, Moisés esteve no monte. A nuvem, Moisés conversou com Deus, Deus se manifestando numa nuvem. Também podemos lembrar da coluna de fogo e da nuvem que seguia o povo. A voz que se ouve do alto, que Moisés também ouviu. Os acompanhantes, Moisés possuía pessoas do seu ciclo de amizade mais próximo. A tenda, que Moisés também possuía uma tenda. O brilho e o temor são elementos que estão na vida de Moisés e que se apresentam e são identificados no relato da transfiguração. Não se trata aqui, os evangelistas não queriam isso, que o povo judeu olhasse para Jesus como um novo Moisés, mas sim de elementos comuns que se apresentam para o momento único da caminhada de Jesus. A transfiguração de Moisés e Elias é um dos momentos de afirmação de identidade do próprio Jesus. Identidade e propósito. A lei e os profetas, personificados, conversando com aquele que veio cumprir a vontade plena de Deus. Nós demos início semana passada numa série de mensagens chamada Paisagens da Vida.
E nós dissemos semana passada que a nossa vida é cíclica. E por conta disso, a cada época e momento nós passamos por situações e lugares diferentes. Os álbuns de fotografia, quer os virtuais, quer os álbuns de papel, revelam bem essa realidade. Como numa foto, essa série de mensagens no mês de fevereiro quer olhar para lugares onde situações específicas ocorreram. E como quem olha uma foto, nós vamos olhar para essas paisagens em texto e nós vamos ver como Deus agiu em cada uma delas. A estrada, o monte, o deserto e a caverna. Não são lugares de todo estranho para nós, mas é olhar para essas paisagens e identificar ali como Deus agiu. E hoje nós continuamos essa jornada, olhando para o monte da transfiguração. E na transfiguração nós temos a manifestação da soberania de Deus. Pedro, Tiago e João, juntos no monte, passam a ver Jesus conversando com Moisés e Elias. Nós olhamos para essa cena e a princípio podemos nos maravilhar com o fato de Jesus conversar com Moisés e com Elias. Mas por que justamente com eles? Por que justamente com Moisés e Elias? Por que não Davi? Por que não Davi, o grande rei, Davi, Salomão? Por que não Isaías, Eliseu, que sucedeu Elias? Ora, quem foi Moisés, senão o libertador do povo judeu da escravidão? O homem que, escolhido por Deus, enfrentou a maior potência do seu tempo, enfrentou o faraó, o mar, o deserto, a intriga e a oposição, e cumpriu o propósito de Deus em tirar seu povo do Egito. Mas principalmente, Moisés é conhecido como aquele que recebe a tábua das leis, como o autor das leis do povo, aquelas leis nas quais os escribas e fariseus tanto gostavam de questionar Jesus. Elias, quem foi o profeta senão aquele que não morreu, mas sim fora elevado aos céus? Não foi Elias que derrubara com a força de Deus os mais de 400 profetas de Baal no Monte Carmelo? Não é Elias, portanto, um dos profetas mais mencionados no Novo Testamento? Com a presença de Moisés e Elias conversando ali com Jesus, nós vemos a manifestação da soberania de Deus ao mostrar que o que diz a lei, Moisés, e o que dizem os profetas, Elias, cumpre-se em Jesus. E ao olharmos para os nossos dias, nós devemos nos lembrar que não desprezamos o que diz a lei e os profetas, porém olhamos para a lei e para os profetas, apontando para Jesus, o Senhor da vida, que cumpre perfeitamente a vontade de Deus, unindo o passado, o presente e o futuro, visto que a visão nos mostra Jesus glorificado em vestes resplandecentes. Assim, a transfiguração nos mostra a soberania de Deus. E ao mostrarmos, numa cena simples de 3 pessoas conversando, o resumo de seu plano para a salvação do homem. Na transfiguração nós temos também um reconhecimento do senhorio de Jesus. Quando nós olhamos para o monte da transfiguração, nós temos ali 3 pessoas conversando e nós nos esquecemos que havia uma 4ª pessoa presente ali. E esta 4ª pessoa presente ali conversando é uma 4ª voz que surge, que não assume forma humana, porque a sua forma humana já estava presente ali em seu filho, mas ela veio como nuvem, de onde saiu uma voz que dizia algo que Jesus e o povo já haviam escutado. As palavras ditas no Monte da Transfiguração já haviam sido ditas antes ao próprio Jesus: este é o meu filho amado, escutem-me, escutem-me.
Deus, o próprio Deus, estava presente naquele momento. E ele está ali encerrando a cena, como que levando consigo Moisés e Elias. Um pouco antes disso, porém, Pedro havia sugerido a construção de tendas, uma para cada um, e a permanência perpétua no monte. Vamos ficar aqui, está bom demais. Tem Moisés, tem Elias, tem Jesus, tem Deus, onde mais eu quero ir? Aqui está muito bom. Mas logo após essas palavras, o próprio Deus revela mais uma vez a missão do Filho: a ele ouvir. A sentença já pronunciada no batismo de Jesus nos mostra o senhorio de Jesus. Porém, se o batismo anunciava ao Mestre, que o Mestre era solidário com o pecador e dava ali o seu primeiro passo no ministério, a transfiguração nos mostra a guinada no ministério de Jesus em direção à glória. A mesma glória presenciada por Pedro, Tiago e João. Mas esta glória não excluía a cruz. A garganta essa semana está judiando de mim. Por não compreender os desígnios de Jesus, os discípulos quiseram permanecer ali no monte. Mas ali não era o lugar deles. Ainda não. Mas antes era preciso descer o monte. E ao retornar, curiosos e intrigados, os discípulos questionam Jesus sobre o fato dos escribas afirmarem ser necessário a vinda de Elias. Os discípulos talvez não conseguiram perceber de sua incompreensão espiritual que acabavam de presenciar o início da era messiânica. A lei, os profetas e a ressurreição juntos, conversando, cumprindo a vontade de Deus. E o cumprir a vontade de Deus se revela de que na transfiguração está o chamado para servir. Ao olharmos para os textos, vemos Jesus glorificado junto com Moisés e Elias, assistindo a cena Pedro, Tiago e João. Um relato intrigante, mas que não está solto no meio do nada. Marcos não faz o relato ali no meio do nada. Embora haja um deslocamento temporal, o texto inicia dizendo 6 dias depois, e há de fato ali um deslocamento temporal, há uma sequência de fatos acontecendo. E antes de nos falar da transfiguração e após a descida do monte, o evangelista nos mostra 2 episódios muito interessantes. O primeiro, antes da transfiguração, nos convida a carregar a própria cruz, a sermos cristãos ativos e vivermos o reino de Deus. O texto posterior, após a descida do monte, nos mostra a cura de um jovem possesso que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. Em ambos os casos, no chamado a levar a cruz e na cura do jovem possesso, nós somos chamados a reconhecer que nós dependemos de Jesus. No primeiro, para que caminhemos com a nossa cruz ao lado de Cristo. E no segundo, para que reconheçamos que é somente Jesus quem opera a sua santa vontade. Você pode querer fazer o que você quiser, mas se não for da vontade de Cristo, não vai. O que faz, portanto, o relato da transfiguração entre esses 2 relatos? Parece não haver muita conexão entre esses 2 fatos e o relato da criação. E de fato, numa primeira leitura, parece até que o texto da transfiguração foi bem enxertado ali no meio desses relatos. Se nós saíssemos do relato de Jesus pedindo para o cristão levar sua cruz e formos direto para o texto da cura do jovem possesso, a gente teria ali talvez uma sequência compreensível. Mas este relato da transfiguração está
dois textos para nos mostrar que se nós não compreendermos as leis, os profetas e a ressurreição, nós não vamos poder compreender a vontade de Deus para nós. Ele nos mostra como as leis e os profetas convergem diretamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa vontade. Em outras palavras, Jesus diz: o discípulo deve levar a sua cruz. Ele sobe ao monte com os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Lembre-se, o corpo discipular de Jesus, o grupo de discípulos de Jesus, era composto aí por mais de 60 pessoas possivelmente. Mas nós tínhamos os 12, que eram os mais próximos, e desses 12, mais 3, que eram o círculo íntimo de Jesus. São aqueles que Jesus chama para orar junto, são aqueles que Jesus leva consigo para ter um momento a sós com eles. E ele chama Pedro, Tiago e João para este monte, para orar. Eles sobem, ali acontece a transfiguração. E quando eles descem, nós encontramos os discípulos tentando expulsar um demônio e eles não conseguem. O que o relato do Evangelho está nos dizendo? Que se eu quiser carregar a minha cruz, não vai dar certo. Mas eu tenho que tomar a minha cruz e caminhar ao lado de Cristo. Porque se eu não caminhar com o Cristo ressurreto, não há como viver. Pelas minhas próprias forças, pela minha própria fé, eu nada faço. Mas pela fé em Cristo, aí sim eu posso fazer. Pela vontade do Pai, aí sim eu posso fazer. Eu quero concluir dizendo que a transfiguração é a manifestação plena da vontade de Deus para os homens. É a revelação completa de sua obra e propósito. Para Jesus foi a guinada final em direção à cruz. A partir daqui, Marcos começa a direcionar Jesus em seu relato em direção à cruz. E ali a consumação dessa ressurreição. E é interessante nós olharmos para o calendário civil e também para o calendário litúrgico e perceber como ambos às vezes dialogam, né? Nós estamos no meio do feriado do Carnaval, né? Há algumas controvérsias sobre a origem do Carnaval, mas o Carnaval é uma das festas que o cristianismo, no seu início, incorpora, traz de fora para dentro da sua realidade, para a vivência da sua vida de fé. E eles não fazem isso com nenhum despropósito. Aliás, não estranho, viu, meu irmão? Você está dizendo que o cristianismo pega uma festa de fora e traz para dentro, porque isso tem bastante coisa dentro do cristianismo que não é a origem do cristianismo, tá? O que a gente tem de mais genuíno do cristianismo está ali, ó, na mesa da comunhão. Quando eu estou aqui no púlpito pregando, nós trouxemos isso lá do judaísmo, tá? Então a gente não tem essa religião 100% inédita, né? Criativa. Mas fique tranquilo, fique em paz no seu coração com isso. Nós não estamos aqui fazendo nada contra a vontade de Deus, muito pelo contrário, tá? Nós estamos aqui firmados na palavra de Deus. Mas como eu ia dizendo, o Carnaval é uma dessas festas que eles trazem de outras culturas para dentro da realidade cristã, como uma despedida antes da introspecção. Quarta-feira começa um período que é o período da Quaresma. E calma, isso não é coisa de católico também, viu? Você pode ficar tranquilo. Não é. Isso é coisa de cristão. Há relatos de que a Quaresma começou a ser observada lá pelo século III depois de Cristo. Os primeiros cristãos sentiram a necessidade de celebrar a Páscoa, e para se preparar para a celebração da Páscoa, eles sentiram a necessidade de um período de 46 dias
40 dias antes da Semana Santa, de preparo para isso. Vocês vão notar nos próximos cultos que as leituras bíblicas que nós vamos fazer, principalmente do texto do Evangelho, são textos onde Jesus está falando, ensinando o povo, realizando curas, e são textos que durante a Quaresma o povo lia e ainda lê para acompanhar Jesus nos seus passos em direção até a cruz. Nós precisamos nos lembrar que a Páscoa é a nossa maior festa, e o domingo da Transfiguração, que é hoje celebrado pelas igrejas reformadas do mundo inteiro, é um domingo onde nós voltamos os nossos olhos exatamente para esse momento de conversão. Agora eu preciso olhar para o Cristo, para aquele que está indo em direção à cruz, cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos nos lembrar que para comemorar a ressurreição, tem que passar pela cruz, tem que passar pela dor e pelo sofrimento. E nós vamos olhar ao longo desses 46 dias nos textos dos Evangelhos essas passagens que levam Jesus até a cruz. Nós vamos, em outras palavras, reviver os passos de Jesus em direção à morte e à ressurreição. E nós somos desafiados a olhar para esta paisagem, a paisagem do Monte da Transfiguração, e perceber ali a ação do passado, do presente e do futuro. Perceber ali Deus escrevendo a história, Moisés, Elias, mas realizando a história em Cristo. E quando nós olhamos para Cristo glorificado, nós olhamos para aquele que nos chamou para servir. A gente poderia permanecer no monte. E eu gosto bastante dessa imagem que nós podemos fazer. Seria bom permanecer no monte. Seria muito bom permanecer num lugar onde tudo vai bem. Só que lá embaixo, lá no pé do monte, existem pessoas para serem curadas. E existe o Evangelho para ser proclamado. Então hoje, quando você sair daqui do monte, e você for descer o monte, a gente vai descer o monte daqui a pouco para ir embora para casa, saia na certeza de que você deve proclamar o Evangelho e de que há pessoas com quem você convive que carecem da cura que somente Cristo pode dar. Vamos olhar para o episódio do Monte da Transfiguração com a esperança de que, apesar das dificuldades e muitas vezes da nossa incapacidade, Ele é soberano em nossas vidas e nos guia pelo melhor caminho. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ouvir uma canção.